E nós, a Igreja de Jesus, que aqui permanece, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2, peço sua atenção para a leitura, para a meditação na palavra que é do Senhor. Eu faço a leitura e a exposição na versão Nova Almeida atualizada. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do verso 2. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Deus está convocando toda a criação, aqui representada pelos céus, pela terra, pelos montes, as aves, os animais que rastejam sobre a terra, os seres aquáticos. E Deus convoca toda a sua criação, porque Ele entrará em litígio contra seu povo. Deus acusará seu povo. E Deus toma a criação como testemunha, porque a criação foi esse ambiente que Deus criou para colocar os seus seres humanos criados à sua imagem e semelhança. E Deus abençoou esses seres humanos com toda sorte de bênçãos, ao colocá-los num jardim palaciano, um lugar de delícias, um universo que lhes provia todo o sustento em abundância. E a criatura de Deus, os filhos de Deus se voltaram contra o seu Senhor. E é por isso que Deus toma toda a criação como testemunha. Venham aqui céus, venham aqui terra, venham aqui pássaros, seres marinhos, animais terrestres. E aí Deus começa a falar, ainda no versículo 2, criei filhos e fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o seu lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. A acusação de Deus é por demais rigorosa. Ele diz até a mula, animal de difícil entendimento, animal de difícil domesticação, conhece o seu dono, sabe onde fica o lugar de se alimentar, o bebedouro, o comedouro. E uma vez domesticado, uma vez acostumado à localização do comedouro, o jumento vai lá comer. Ele sabe quem é o seu dono. Agora o meu povo se esquece de mim. O meu povo é mais tolo que animais irracionais e animais de difícil domesticação. Essa é a acusação que Deus traz a seu povo. Ele segue dizendo no verso 4, ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. E ele usa aqui uma redundância, voltaram para trás. E quando o escritor utiliza essas redundâncias, eles querem enfatizar que o retorno do povo foi tão longe, foi tão severo, que eles se tornaram piores do que eram antes de supostamente conhecerem o Senhor. É aquela ideia do animal que vomita e depois come o seu próprio vômito. Essa é a ideia do voltar para trás, que o último estágio é muito pior que o primeiro. Essa era a condição do povo de Israel. E Deus segue dizendo, por que insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? E Ele traz o diagnóstico, a condição desse povo. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não existe nada saudável, nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras, que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Que isso, gente? Que condição lamentável. Da planta dos pés ao alto da cabeça, diz o Senhor soberano que nos conhece de dentro para fora, do avesso, não tem nada são. Feridas, inflamadas, purulentas, fétidas. Essa é a condição do meu povo. Espiritualmente arruinados, moralmente caídos. E aí Deus segue dizendo, a terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo,
Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Embora os verbos nesses versos 7 e 8 estejam no presente, essa situação ainda não aconteceu. Isaías estava antevendo aquilo que aconteceria ao povo de Deus, caso não se arrependesse. Uma nação estrangeira viria, destruiria Jerusalém, destruiria o templo construído por Salomão, e o povo chamado de povo de Deus, povo consagrado a Deus, receberia um castigo amoroso, a fim de ser conduzido ao verdadeiro arrependimento e ao quebrantamento. Mas há esperança. O verso 9 diz que se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Nesse verso 9, Isaías está predizendo que, embora Deus venha a disciplinar o seu povo, não será uma disciplina radical a ponto de arrancar seu povo sobre a face da terra, não. Deus preservará um remanescente, um grupo de homens e mulheres fiéis, que o amam de todo o coração, que não estão enfermos da planta do pé ao alto da cabeça, que ainda possuem coração sensível, não só para ouvir a voz do Senhor, mas para serem levados ao arrependimento e procurarem amar a Deus de verdade, não somente de boca para fora. E Deus segue dizendo, aprofundando mais essa condição de ruína moral e espiritual do seu povo, mostrando que toda a nação está corrupta, e Deus faz isso no verso 10, falando de sua liderança religiosa, de sua liderança política, de sua liderança social. Ele diz, príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. E aí Deus desce agora para a população como um todo, povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus, e ao falar assim, Deus está dizendo, toda a liderança e todo o povo se uniram como um só corpo, em direção cada vez para mais longe da vontade do Senhor, tornando-se cada vez mais tolos, insensatos, de dura cerviz e distantes do Senhor. E aí Deus diz, no verso 11, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Eu não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma, é o Senhor quem está dizendo isso, Deus, a minha alma odeia a prática religiosa de vocês, são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos, quando multiplicam as orações, Deus está dizendo, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Que mensagem séria, olha o que Isaías está nos dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, como boca do Senhor. Isaías está conversando com um povo religioso, e eu digo que é um povo muito mais religioso que nós. O texto fala de multidão de sacrifícios de animais, o texto fala do pisotear dos átrios. O povo de Israel, no 8º século antes de Cristo, o público para quem o profeta Isaías escreveu, frequentava assiduamente o templo construído por Salomão. Levavam sacrifícios de animais aos milhares, anualmente talvez centenas de milhares, sangue derramado, animal sendo queimado no altar do holocausto. O texto queimava incenso, simbolizando as orações desse povo. Era um povo que orava. Era um povo que estudava a lei do Antigo Testamento, a Torá, Gênesis, a Deuteronômio. Não tenham dúvidas. Conheciam a Bíblia muitíssimo melhor que nós. Porque não se entretinham com banalidades como nós ficamos horas por horas a fio, em entretenimento tolo que não adiciona 1 grama de peso à nossa eternidade, como TikTok, Instagram, YouTube, seja lá o que for. E depois damos uma desculpa esfarrapada que não temos tempo para conhecer a Deus. É porque nos tornamos enfermos, da planta dos pés ao alto da cabeça, sem nenhuma parte sã. E queremos encontrar justificativas para acusar a Deus da nossa falência moral.
Esse era um povo religioso, estudioso da palavra de Deus, que oferecia dízimos regularmente ao Senhor. Agora Deus olha para esse povo e diz: vocês estão doentes. Gente, esse texto me assusta. Quando vocês oram, eu escondo os olhos de vocês. Quando vocês pedem, eu estou prestes a vomitar, eu não suporto mais esse ajuntamento solene. Era um povo que frequentava as festas de Israel assiduamente. Todo ano Israel realizava 3 festas. Cada festa durava 1 semana. Você imagina isso? Você se reunir para festejar a Deus 3 semanas por ano. Sem contar parar todo sábado de todo o trabalho. Era a festa da Páscoa, era a festa dos tabernáculos e era a festa do Pentecostes. Religião, prática de fé. E Deus olha para esse povo e diz: mas debaixo desse verniz religioso, atrás dessa fachada de esmalte, eu vejo quem vocês são. E vocês são egoístas. Vocês são gananciosos. Vocês são opressores. Vocês são ensimesmados. Vocês não se importam com o amor e a misericórdia. Virtudes para onde a minha lei aponta. Vocês dizem me amar. Vocês representam o amor a mim através dos cultos solenes. Mas eu vejo aquilo que ninguém vê. Eu vejo debaixo da roupa bonita. Eu sinto o verdadeiro cheiro de vocês antes de vocês colocarem o perfume para mascarar. Eu sei quem vocês são. E o que eu vejo não é nada bonito. Vocês se esqueceram da viúva. Vocês oprimem o órfão. Vocês não demonstram mais amor. Vocês não têm sensibilidade verdadeira comigo. Porque se vocês tivessem sensibilidade verdadeira comigo, vocês teriam sensibilidade com todo ser humano criado à minha imagem e semelhança e que sofre nesse mundo. E é nesse sentido que Deus convoca o seu povo ao arrependimento no verso 16, dizendo: lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos atos de vocês, parem de fazer o mal. E Deus convoca esse povo a parar com a maldade, depois de dizer que era um povo religioso, frequentava festas, ajuntamentos solenes, sacrifícios, orações, jejum, dízimos. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. E aí Deus garante, uma vez que nos voltarmos a Ele em arrependimento, sem justificativas, sem as nossas muletas mentais, Ele nos visitará com restauração. No verso 18, o Senhor diz: venham e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ah, se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Esta é a profecia de Isaías. Isaías faz parte de um quadro muito grande no Antigo Testamento, de mensageiros levantados por Deus e enviados por Deus com uma missão específica, chamados de profetas. Nós temos somente no Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento, 17 livros escritos por profetas. Nem todos os profetas escreveram livros. Há muitos profetas que não deixaram seus escritos, como o profeta Natã, que trouxe à tona os pecados que Davi havia cometido contra Deus às escuras. Nós temos a profetisa Hulda. A mensagem dos profetas era muito diferente da suposta mensagem daqueles que se auto-intitulam profetas hoje. Eu profetizo sobre sua vida, irmão. Já ouviu essa conversa? Eu profetizo a vitória. Eu profetizo a cura. Eu profetizo que o devorador não vai alcançar a tua casa. Eu profetizo a restituição.
Eu profetizo o fim da sua solidão. Eu profetizo a cura para a tua depressão. Eu profetizo o fim da sua solteirice. Eu profetizo que você só vai experimentar dádivas do Papai Noel celestial e jamais a provação virá sobre sua vida. Esta não é a mensagem das profecias bíblicas. Os profetas tinham como mensagem principal, em primeiro lugar, enfatizar que eu e você, o povo da antiga aliança, da primeira aliança, era um povo especial, um povo escolhido por Deus, um povo amado e separado por Deus, de entre todas as nações. E Deus havia escolhido e separado esse povo não porque existiam virtudes, existiam méritos especiais naquele povo, não. Moisés diz que Deus escolheu Israel, sendo Israel o menor de todos os povos, não tendo beleza, não tendo nada que chamasse a atenção de Deus, porque nós não temos nada de bom para oferecer a um Deus infinitamente santo, bom, justo, misericordioso, etc. Deus escolheu esse povo porque Ele quis escolher. Deus nos amou porque Ele quis nos amar. Esse é o maior constrangimento das nossas vidas. Por que Deus me amou, sendo eu quem sou? Permanecendo eu como permaneço, com tão dura cerviz? E a resposta é, porque Ele quis me amar. Isso é graça. Então esta era o primeiro elemento da mensagem dos profetas. Deus amou vocês. Deus separou vocês. Deus vocacionou vocês para que vocês vivam como povo separado, sendo luz para as nações e vivendo as virtudes que esse Deus deu a vocês em sua palavra, a forma de vida, para que vocês vivam como gente separada para a glória de Deus. O segundo elemento da mensagem dos profetas era: Deus fez uma aliança com vocês. Essa aliança está resumida em Gênesis a Deuteronômio, aquilo conhecido como Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E Deus fez promessas de vida a vocês. Se ouvirem minha voz, me obedecerem, guardarem a minha palavra, vocês serão protegidos, amados, sustentados, cuidados, comerão o melhor desta terra. Contudo, assim como num contrato de casamento entre um homem e uma mulher, Deus, ao estabelecer uma aliança com vocês, colocou condições. A condição da aliança é: se vocês não me amarem, se vocês não obedecerem o meu mandamento, se vocês não tiverem prazer em mim, eu aplicarei sobre vocês as maldições da minha aliança. E uma das maldições mais severas da aliança seria Deus levantar uma nação ímpia, pagã, cruel, para servir como chicote de sua ira, para castigar o seu povo. Poxa, Deus faz isso? Faz. Então Ele não é bom? Ele não é só bom, como Ele é amor. Porque quando nós nos distanciamos de Deus e não o amamos verdadeiramente, aquilo que nós mais precisamos, desesperadamente, é sermos trazidos pacientemente para a rota correta. E como temos dura cerviz, só a disciplina amorosa de Deus nos arranca de um caminho de tolices, de idolatria, de mentira, de enganos, e nos reconduz à verdade. As maldições da aliança serviriam para isso. Na medida em que o povo se distanciasse, Deus utilizaria as maldições da aliança para disciplinar amorosamente seu povo, a fim de reconduzir seu povo à fidelidade, à vivência de sua verdadeira vocação como povo de Deus. Então os profetas diziam: vocês estão pecando contra Deus. Mas nós somos bonitinhos, estamos na IPSS nesse domingo, todo mundo, que público bonito, gente, vocês são bonitos, parabéns, bem vestidos, para cultuar a Deus. Naquela época, século 8 a.C., as pessoas vinham com multidão de animais para oferecer em sacrifício.
As pessoas gritavam no momento de confissão de pecados. Davam o dízimo fielmente. Os fariseus que vieram séculos depois, tão meticulosos, endro, cominho e hortelã, separavam 10% até das hortaliças. Contavam ali quantas folhas de manjericão tinha e separava 10% das folhinhas. E Deus ainda diz: mas vocês não entenderam. O mais importante para mim não é essa beleza exterior, essa aparência de religiosidade tradicionalista. O que eu vejo é o coração. E quando eu olho para vocês, Deus diz àquele povo do século 8 a.C., eu não vejo nada bonito e nada saudável. Feridas inflamadas, não espremidas, a inflamação está ali crescendo, apodrecendo o corpo. Eu vejo vocês. Então os profetas anunciavam isso. Vocês se distanciaram da vontade de Deus. O terceiro elemento da mensagem dos profetas era: se vocês não se arrependerem, Deus derramará sobre vocês, visitará vocês com as maldições da aliança. Quarto elemento da mensagem dos profetas: esperança. Mas se vocês se arrependerem, Deus pegará os pecados de vocês, ainda que escuros como a escarlate, e os tornará brancos como o carmesim, como a lã, como a neve, perdão. Promessa de restauração. Primeiro elemento da mensagem dos profetas: falar do nosso privilégio. Somos amados, povo vocacionado, povo em missão nesse mundo, para viver para a glória de Deus, fazendo Cristo conhecido entre as nações. Segundo elemento da mensagem dos profetas: Deus se casou conosco. Deus estabeleceu aliança conosco. E essa aliança que Deus estabeleceu comigo e com você, exige de nós uma resposta em obediência. E também ela pode se concretizar em desobediência. Terceiro elemento da mensagem dos profetas: a desobediência acarretará a disciplina amorosa de Deus. E a disciplina não significa ausência de dor, vai doer. Porque o filho, quando está sendo disciplinado pelo pai, pai, está doendo, para. Eu não posso parar, meu filho, porque essa dor que eu estou te causando agora, às vezes fisicamente, se for necessário, ela produzirá em você cura, vida. Você pode estar chorando agora, mas essas lágrimas produzirão vida, se Deus assim o permitir. O pai que ama o seu filho cedo disciplina. E o quarto elemento da mensagem dos profetas era anúncio de promessa, de cura, de restauração e de perdão. A gente escuta hoje, isso aqui no século 21, e parece que a coisa era simples, mas não era, gente. Os profetas sofreram por conta dessa mensagem. Deus levantou profetas por cerca de 4 séculos. Em média, uma geração possui 40 anos. Por 10 gerações. Ouça isso, por 10 gerações. Na história do seu povo, Deus levantou profetas para dizer: vocês se desviaram e se distanciaram da vontade de Deus. Vocês foram amados, vocês foram escolhidos, vocês foram separados, e vocês têm uma missão e não estão vivendo à altura dessa missão, por isso vocês serão amorosamente disciplinados. Arrependam-se. Por 400 anos o povo não se arrependeu. O que eles fizeram com os profetas? Diz-nos a tradição da igreja que Isaías, que nasceu no palácio, Isaías era membro da nobreza. Isaías foi cerrado ao meio. Aí nós temos o profeta Jeremias. Eu não queria ser Jeremias. Viver como Jeremias viveu. Jeremias é aquele tipo de menino que a gente chama de nasceu na igreja. Nasceu na igreja. Ele foi amado por Deus, escolhido por Deus desde o ventre materno. Ele era filho de sacerdotes. E Jeremias, por cerca de 40 anos, anunciou esses 4 elementos da mensagem que compunha a pregação dos profetas. O que Jeremias ganhou em troca?
Diz-nos o livro de Jeremias. Ele foi pendurado numa gaiola, exposto como espetáculo humano sob o sol, para ser torturado pelos poderosos da religião e pelos poderosos da política. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna, obviamente vazia. Ele conta no livro de Lamentações, que também se atribui a Jeremias a escrita, que tinha uma funcionária do palácio que tinha pena dele, era simpatizante de sua mensagem, aquelas pessoas crentes. Para Jeremias não morrer de fome enquanto estava na cisterna, aquela funcionária vinha com a comida, jogava a comida no chão ali, disfarçadamente, e com o seu pé ia empurrando a comida para cair na cisterna. Aí Jeremias conta no livro de Lamentações que ele precisou comer comida misturada com pequenos pedaços de pedra. E os dentes dele se quebraram por conta disso. Profeta fiel. Nem sempre o que Deus vai dizer para mim e para você é: eu profetizo a cura, eu profetizo a bênção, eu profetizo a vitória, eu profetizo o fim de tudo, de problema nessa vida. Talvez o que Deus deseja que você escute é: eu amo tanto você. Apesar de você ser quem é, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o meu filho decretou que morreria pelos seus pecados. Depois de viver vida perfeita e receber no maldito Calvário o inferno destinado a você. Eu te escolhi dentre todos os povos. E te nomeei para salgar essa terra, para ser luz no meio das trevas. Para ser minha testemunha entre as nações. Eu te dei minha palavra. Em tantas versões, tantas traduções, tantos formatos impressos, digitais. E eu sei que por trás do seu verniz religioso tem muita mentira, tem muita hipocrisia, tem muito egoísmo, tem muita frieza. Não há sensibilidade verdadeira comigo, porque não existe sensibilidade verdadeira com quem sofre. Eu sei que você não está preocupado de verdade com a sua condição espiritual, mas embora você não esteja, eu estou, diz o Senhor. Eu vejo o que ninguém vê. Arrependa-se. Eu tenho vida abundante para você. Tenho chamado para a sua vida, e esse chamado vai fazer você viver de verdade. Esse chamado vai fazer você sacudir essa poeira impregnada em teu corpo e te prendendo. E vai te fazer voltar a sonhar. Arrependa-se. Aí Jeremias viveu para ver o povo, depois de 40 anos, ele pregando dia após dia, não se arrepender. No ano 589, 588 a.C., Jeremias vê as profecias de Isaías. Isaías profetizou entre os anos 740 a 700 antes de Cristo. Jeremias profetizou entre os anos 605 a 550 antes de Cristo. Portanto, Jeremias profetizou cerca de 150 anos depois de Isaías. E Jeremias viveu para ver a profecia de Isaías se cumprir, porque o povo não havia se arrependido. Entre os anos 589 a 588 a.C., a maior potência planetária da época, os caldeus, a Babilônia, hoje Iraque, cerca Jerusalém, depois de ter devastado as cidades, até chegar a Jerusalém. Todos os judeus do reino da Judéia vão para Jerusalém. Era inimaginável que a cidade santa, Jerusalém, cairia algum dia. Afinal de contas, o templo estava lá, a arca da aliança, a representação viva e máxima da presença de Deus estava ali. Cerca de 1,5 milhão de judeus afluíram para Jerusalém, a fim de combater os inimigos da fé, os caldeus. Cerca de 1 ano e meio para 2 anos de cerco. Os babilônios obstruíram a entrada de água, obstruíram a entrada de comida,
A água acabou, a comida acabou. As pessoas foram morrendo. E o segundo livro de Crônicas, bem como o segundo livro de Reis, dos Reis, narra um episódio tão triste. Duas mães haviam combinado de uma comer o bebezinho de uma hoje e amanhã comerem o bebezinho da outra. Uma mãe deu o seu bebezinho para ser comido pela outra, ela também participou daquele canibalismo. No outro dia, a mãe do bebê vivo, com um apego materno, mas diante das aflições mais agudas, muitos dos nossos apegos vão embora, tá? O pouco apego que havia sobrado naquela mãe permanece. E ela esconde o seu bebezinho. E a outra mãe que havia dado o seu filho para ser comido, vai até o rei, junto com a outra mãe, naquela questão de litígio, falou: rei, nós comemos o meu filho ontem, e o combinado era comer o dela aqui hoje, para a gente não morrer de fome. E ela escondeu o filho. Estamos falando do povo de Deus, gente. O rei cai em prantos. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Aonde chegamos? Por que chegamos nessa condição, a esse estado tão deplorável? Depois de cerca de 2 anos, quase 2 anos e meio de cerco, o exército da Babilônia consegue uma brecha nos muros de Jerusalém, invade Jerusalém. Meu Deus! Entre 600 a 700 mil judeus são mortos ali. E os historiadores são quase unânimes em afirmar que os exércitos caldeus são possivelmente o exército mais cruel que já passou sobre a face da terra. As mulheres grávidas tinham seus ventres rasgados pela lança dos soldados babilônios e antes de morrerem viam seus bebês sendo mortos pela flechada dos algozes. As virgens, as milhares, estupradas nas ruas, nas vielas de Jerusalém. As mocinhas, as adolescentes. Os idosos, com as barbas grandes, as cãs, os pelos brancos, símbolo de sabedoria, tinham todo o pelo do corpo raspado e eram expostos em humilhação pelas ruas de Jerusalém e até chegarem à capital da Babilônia. Os príncipes tinham os narizes perfurados, fixavam argolas, amarravam argolas conectando os príncipes e os nobres e os intelectuais uns aos outros e arrastavam-nos em humilhação até a Babilônia. Centenas de milhares de pessoas morreram. E aí Jeremias escreve Lamentações. E os poucos capítulos de Lamentações estão ali justamente para descrever o que aconteceu depois que a Babilônia entrou pelos muros de Jerusalém. E o livro de Lamentações, no original, não tem esse nome, Lamentações. O livro é uma exclamação, que traduzida literalmente significa como. Como o povo de Deus chegou a essa condição? Como foi possível uma disciplina tão severa? E aí no capítulo 2 de Lamentações, há um versículo, no mínimo intrigante, onde Jeremias diz que o povo de Deus vivia como as donzelas, modestas, sóbrias, muito formais, vestidos grandes, bem tampadas, parecendo puras e santas. Só que Deus olhou debaixo da saia. E o que ele viu foi sangue escorrendo pelas pernas. Sangue de prostituição. Aquilo que a gente esconde, Deus vê. A impureza, a idolatria, as mentiras, o engano, tudo a gente vê. Tudo Deus vê. Deus olhou. Imagina essa cena debaixo da saia.
e viu sangue de prostituições escorrendo. Mas eu quero me concentrar nessa parte final, no último elemento da mensagem dos profetas, que está em Jeremias capítulo 31. E o último elemento da mensagem dos profetas é restauração, promessa de cura, de perdão, promessa de vida e vida em abundância. Jeremias capítulo 31. Versos 31 em diante, por favor. Jeremias 31, verso 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor. Deus está anunciando o futuro, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Eu resgatei o povo da escravidão do Egito depois de 430 anos de inferno. A vida no Egito era um inferno. E eu resgatei meu povo daquela escravidão. Os fiz passar pelo mar a pé enxuto. Sustentei meu povo 40 anos com pão caindo do céu, água sendo retirada da rocha. Por 40 anos, as sandálias dos pés nunca se desgastaram, as roupas nunca se desgastaram. Eu sustentei, provi, ajudei, socorri, fiz proezas e maravilhas pelo meu povo. Conduzi meu povo até os pés do Monte Sinai e ali me casei com o povo. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da aliança, aquelas tábuas da aliança que, em resumo, a gente chama de os 10 mandamentos, são a síntese, o resumo do contrato de casamento. E o primeiro elemento desse contrato de casamento é: não tereis outros deuses além de mim. Eu vou ser fiel ao Senhor. Promete ser fiel à tua esposa? Promete ser fiel ao teu marido? Até que a morte os separe? Contrato de fidelidade, de honra, de zelo, de exclusividade. Era um casamento que Deus estava realizando com o seu povo. Depois de arrancar seu povo da morte, simbolizada pela vida no Egito, símbolo de cidade pagã, de nação maligna. Aí Deus dá as tábuas da lei, com os mandamentos, mostrando como o seu povo deveria viver sob o reinado de Deus, nessa relação de casamento amoroso. Mas aí Jeremias diz: vocês cancelaram a minha aliança, porque vocês me desobedeceram vez após vez. Mas calma, calma. Eis aí vem dias em que firmarei uma nova aliança. E aí no verso 33 Jeremias anuncia: porque esta é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Olha que promessa maravilhosa da nova aliança. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A promessa de Deus é de restaurar esse povo, perdoar esse povo e elevar esse povo a um nível de relacionamento com Ele muito maior que o relacionamento nutrido por esse povo com o seu Senhor sob a primeira aliança. O povo não pecou continuamente contra Deus? O povo não se misturou com os deuses das nações vizinhas, cometendo adultério espiritual o tempo todo? E Deus ainda diz que vai fazer uma nova aliança com esse povo, que vai demonstrar maior amor a esse povo, que vai elevar a dignidade e o status desse povo. É isso mesmo que você ouviu. Deus está garantindo através de Jeremias
que fará com esse povo, apesar de esse povo ser tão pecador, uma obra que lhes ensinará a amá-lo de todo o coração. Na nova aliança, Deus garantiu que colocaria no nosso coração um amor verdadeiro por Ele, que colocaria na nossa mente a palavra dEle, para que a gente a conheça, a admire, a ame, e com o interior transformado e purificado, possamos honrá-lo. A nova aliança é extraordinária, porque a primeira aliança, representada em tábuas de pedra, com leis exteriores, muda somente o nosso verniz exterior. A velha aliança nos torna bons aos olhos dos outros, mas não transforma a mim e a você no ponto principal, que é o nosso coração. Porque é do coração de onde vem adultério, as porneias da vida, calúnia, difamação, amargura, assassinato, ganância, cobiça, idolatria, feitiçaria, bruxaria, as compulsões das mais diversas, os desvios dos mais diversos, é do coração. A primeira aliança gerou um povo bonito por fora, que sacrificava uma multidão de animais, que dizimava certinho, que gostava de rituais solenes, religiosos, de carteirinha. Só que a primeira aliança tinha uma falha grave. Ela não tinha a condição de limpar as pessoas por dentro. As feridas continuavam por dentro, inflamadas, não espremidas, com aquele pus, inflamando ainda mais e tornando putrefato aquele corpo. Aí na noite em que foi traído, antes de ser traído, antes de ir para o jardim do Getsemane, transpirar suor e sangue em nosso lugar, antes de ser esbofeteado injustamente no sinédrio, antes de ser caluniado no pretório diante de Pilatos, antes de ser torturado pelos algozes romanos, antes de caminhar aquilo que chamamos de via crucis, carregando o patíbulum, a viga de madeira rude até o Calvário, o Monte da Caveira. Antes de tudo isso, Jesus celebrou uma última refeição com seus discípulos. E lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, Jesus pega o pão, parte e diz: este é o meu corpo dado por vós. Ao falar isso, Jesus está sintetizando todas as expectativas da primeira aliança, naquela série de leis dadas por Moisés, nas planícies de Moabe. Porque as leis dadas por Moisés, Gênesis a Deuteronômio, especialmente Êxodo, Levíticos, e revistas em Deuteronômio, repetidas em Deuteronômio, as leis tinham um propósito triplo. A lei de Deus, em primeiro lugar, fala: Deus é santo, Deus não mente, Deus não calunia, Deus não cobiça, Deus ama verdadeiramente, Deus nunca trai. Deus honra o descanso, Ele é o próprio descanso, e para experimentarmos descanso precisamos ir até Ele, para que essa alma aflita, esse coração desesperado, com tantas feridas, encontre alívio. É só nele. A lei aponta para a santidade de Deus, para a perfeição de Deus. Ao fazer isso, em segundo lugar, a lei se torna um espelho para mim e para você. Só que a lei nos mostra do avesso. A lei mostra o quão pecadores nós somos. A lei tira o esmalte,
o verniz religioso. A lei nos despe da nossa hipocrisia e mostra nossa sujeira interior. Deus é santo, perfeito, infinitamente gracioso, glorioso. Eu sou pecador. Ai de mim. Eu sou pecador. Ai de mim, eu não consigo viver a vontade de Deus. E aí a lei, em terceiro lugar, ao revelar a santidade de Deus e a nossa condição de podridão, ela, em terceiro lugar, constrói uma ponte. Ela gera em nós a expectativa de que um mediador se coloque entre nós e Deus e obedeça a lei perfeitamente e mude a nossa condição de podridão, de inflamação interior. E é o que Jesus veio fazer. O meu corpo será partido por vós. Depois de ter vivido vida perfeita, depois de ter obedecido em tudo, toda a vontade de Deus, nunca pecado, eu vou me oferecer voluntariamente como cordeiro levado ao matadouro para lidar com o maior de todos os problemas da humanidade, a condição de morte causada pelo pecado. Aí depois Jesus pega o cálice. Você lembra disso, né? Um cálice grande, provavelmente de bronze, um bronze já envelhecido, com vinho. Ele dá aos seus discípulos, mas antes, ele diz: este é o cálice da nova aliança. A nova aliança prometida por Jeremias, 600 anos antes, só pode se cumprir através do derramamento do meu sangue, para que haja perdão para vocês. A minha obra perfeita, completa, aceitável diante do Pai, justificará vocês, perdoará vocês, lidará definitivamente com a culpa, a maldição e a condenação do pecado de vocês. A obra que eu venho realizar purificará vocês, limpará vocês, desinflamará vocês, fará tudo novo. Você deve se lembrar, Jesus, lá em João capítulo 4, ele chega na fronteira de uma cidadezinha chamada Samaria. Lembra disso? E ele encontra uma mulher com a vida toda complicada, né, gente? Estou terminando aqui. Esqueça as crianças, gente. Terminando aqui. Jesus chega até Samaria e se encontra com uma mulher com a vida toda complicada. Teve um monte de homens, o homem com quem estava não era seu marido. E Jesus diz: olha, vem a hora. E já chegou. Em que eu terei um povo que vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Não será em montes, não será em lugares geográficos especiais. Esse povo vai adorar a Deus em espírito e em verdade, porque o interior deles, o coração deles será transformado. Nessa última ceia, em João capítulo 14, Jesus ainda disse aos seus discípulos, até o capítulo 16, eu darei a vocês o meu espírito depois que eu for. O meu espírito ensinará a vocês toda a verdade. O meu espírito convencerá vocês do pecado, da justiça de Deus que puniu os nossos pecados em Cristo Jesus no Calvário. O meu espírito sustentará vocês, levantará vocês, consolará vocês, edificará vocês, fortalecerá vocês. O meu espírito imprimirá a palavra de Deus na mente de vocês e mudará o coração de vocês. Nova aliança. Por que a nova aliança é tão importante, gente? E eu termino contando só uma rápida historinha de Jesus. Você lembra que Jesus disse que não podia colocar vinho novo em odres velhos? Lembra disso?
Jesus disse, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Sabe o que é um odre, gente? É um recipiente de couro para colocar bebidas. O vinho novo é colocado num odre e aquele vinho vai fermentar, vai dilatar. O odre precisa ser novo para que o couro tenha condições de dilatar com o vinho que está fermentando. Se você pega um vinho novo, coloca num odre de couro velho, já usado, ressecado, enrijecido, na medida em que este vinho for dilatando naturalmente pelo processo de fermentação, o que vocês acham que acontecerá com aquele odre antigo? Ele vai se romper, ele vai rachar. A primeira aliança não era permanente, gente. Ela nos preparou o caminho para a chegada de algo muito superior. Um novo coração, um novo interior, uma nova vida, um novo relacionamento com Cristo, um amor transformado por Deus, um amor verdadeiro, com condições de se arrepender de fato. Quem aqui foi feito vinho novo e está nesse odre novo, que é essa nova vida em Cristo, você sabe do que eu estou falando. Você ama Jesus. E o seu coração se entristece quando você se distancia desse Senhor, que é a fonte da sua alegria e da sua felicidade. E quanto mais você vai buscando ídolos nesse mundo para aliviar a sua dor, mais você vai afundando no buraco onde se meteu. E Jesus veio e inaugurou uma realidade muito superior. Uma realidade onde você continua sendo amado por Deus. Uma realidade onde você tem esperança de vida eterna. Mas uma realidade onde agora você pode responder a Deus, amando-o verdadeiramente, deleitando-se no relacionamento com Ele. Jesus veio para quebrar tudo, para chutar o balde mesmo e fazer tudo novo. E o tudo novo de Jesus é maravilhoso. A gente pode falar com Ele 24/7, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, livre acesso à sala do trono. Somos habitados pelo Espírito Santo, que não só nos deu novo coração, mas nos fez nova criação. Nós já somos a primeira criação realizada por Deus, da nova criação que Cristo fará no universo todo. O que Cristo fará a todo o universo, Ele já começou a fazer em mim e em você, quando nos converteu a Ele, dando-nos o seu Espírito. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito, de que fomos perdoados dos pecados do passado, dos pecados do presente e inclusive dos pecados do futuro. O Espírito Santo testemunha com o nosso espírito de que Deus nos consola em nossa dor, de que Ele tem planos que eu não consigo compreender através das provações, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu posso chorar, eu posso lamentar, eu posso viver angustiado diante de perdas, diante de situações mais adversas, mas eu sei que no fim tudo dará certo, porque Deus me ama e jamais me lançará fora. A nova aliança, gente, é completa. Vida com Deus, livre acesso a Deus, esperança e intimidade. Louvado seja Deus, porque essa nova aliança foi inaugurada em Cristo Jesus.